Bem, irmãos, eu convido você agora a abrir a palavra de Deus no Salmo de Davi, o Salmo 20, versículo de número 1, aonde Davi diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tribulação. Salmo 20, versículo 1, a parte A do versículo. É bem verdade que estamos vivendo em tempos difíceis, tempo onde as pessoas estão sentindo a opressão e a pressão das dificuldades que têm surgido nesses últimos dias. Por causa dessa crise, esse ataque viral, as pessoas têm então a sua vida modificada, alguns compromissos têm que ser readaptados, reagendados, e com isso acaba causando no coração das pessoas a depressão. Em alguns casos as pessoas perdem até o ânimo de trabalhar, de congregar e principalmente de adorar ao Senhor. São coisas que acabam por extinguir, são coisas que acabam por contribuir para a pausa e até o término da nossa alegria. Salmista Davi, ele diz que o Senhor, ele é aquele que tem as respostas para as nossas dúvidas. Ele tem as respostas para aquilo que nós não temos condições de tecer comentários e muito menos opinião. E ele diz então que o Senhor é que te responda no dia da tribulação. O tema da mensagem de hoje é alegria na tribulação. Será que é possível? Quando eu leio o Salmo de número 20, eu devo primeiro pegá-lo como background, pegar como pano de fundo, porque na verdade o Salmo 20, ele vai introduzir as palavras de Davi no Salmo de número 21. É possível um rei ter dificuldades? Será que é possível um rei passar por privações? Nós bem sabemos que o rei, ele possui tudo aquilo que ele deseja, tudo aquilo que ele quer. Mas o salmista Davi, diante de uma situação, de uma grande dificuldade, ele vai mostrar para nós agora que é possível experimentar a alegria no meio da tribulação. O Salmo 20 e 21, na verdade, no original, é um salmo único. Por isso, nós vamos extrair do Salmo 21, ou seja, características que mostram, que revelam que é possível sim se alegrar no meio da dificuldade, se alegrar no meio da tribulação. A primeira coisa que nós vemos é que Davi diz o seguinte no Salmo 21, versículo 1. Ele fala: na tua força, Senhor, o rei se alegra. Qual tem sido a motivação da tua alegria? Qual tem sido a motivação da minha alegria? Se nós estamos diante de um quadro, ou seja, onde enfermidades virais levam a óbito, levam à morte. Mas Davi está dizendo que ele poderia se alegrar, estava alegre, por quê? Porque a alegria de Davi não dependia somente dele, não dependia do fato dele ter escravos, súditos, dele ser, ou seja, o rei em Israel. Não, isso também não estava atrelado às suas posses, os bens materiais. Davi diz: na tua força, Senhor, eu, rei Davi, eu me alegro. É interessante porque o apóstolo Paulo, em outro texto e contexto, ele vai dizer a mesma coisa. Ele fala: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então a primeira característica que eu quero chamar a tua atenção é que a base da nossa alegria é o poder de Deus. É a força que está no Deus chamado El Shaddai, El Deus, Shaddai Todo-Poderoso. Então, ou seja, Davi, ele está alegre, e essa alegria
é também motivação para agradecer ao Senhor por estar nessa condição. Olha o que ele fala: e como exulta com a tua salvação, satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. A segunda coisa que eu vejo é que o motivo da alegria de Davi é que ele dependia das forças que vinham do Senhor. E a segunda característica importante é que ele vai declarar aqui que esse Deus, ele ouve as súplicas, ele ouve as nossas orações. Olha que coisa tremenda. Então a base da alegria de Davi é a força do Senhor. A base da alegria de Davi é a força do Senhor. Mas por quê? Porque Davi nos revela que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ou seja, nós temos a possibilidade de chegar à presença dele colocando as nossas dificuldades, as nossas incompetências, as nossas frustrações. Davi diz, versículo 3: pois o supre das bênçãos de bondade, pões na cabeça uma coroa de ouro puro. O que significa isso? Davi está dizendo que as bênçãos do Senhor, elas são aquilatáveis. Ou seja, as bênçãos de Deus, elas podem ser, ou seja, vistas como coisas preciosas demais para mim, preciosas demais para nós. Ele fala que as bênçãos do Senhor têm como base o atributo principal de Deus, que é o amor. A palavra bondade aqui, ela está significando mais o que? O amor ágape de Deus. É o amor de um Deus por um homem caído, como eu e você, que estávamos fadados de ir para o inferno, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, nós vamos para o céu, vamos para a glória, para o paraíso. Isso tudo é fruto da bondade desse Deus. Então, ou seja, Davi vai dizer que esse Deus, ele derrama sobre nós a sua bondade. E olha, você ser alvo da bondade de Deus é tudo aquilo que pode satisfazer o meu e o seu coração de forma plena, não é verdade? Os bens materiais, ou seja, dinheiro, fama e poder, tudo isso é efêmero e passageiro, mas a bondade do Senhor é uma coisa que dura para sempre. Então veja, Deus, ele ouve as nossas orações. Agora tem uma observação: nem sempre aquilo que pedimos é aquilo que recebemos do Senhor. Nós vemos o que narra o profeta Abacuque. Abacuque, sabendo da condição do povo de Israel, Abacuque pede a Deus livramento. Mas qual foi a resposta do Senhor ao profeta? Ao invés, ou seja, da resposta de Deus ser bênçãos naquele contexto, por causa do pecado do povo, Deus responde com opressão. Na verdade, Deus autoriza, ou seja, que os babilônios pudessem levar aqueles homens e mulheres saudáveis como escravos para a Babilônia. Então, nem sempre o que eu peço, eu recebo. Por que isso, pastor? Por uma questão simples, porque o nosso Deus é amor, como diz João, é verdade, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça e também de juízo. Mas olha o que ele fala no versículo 4: ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre. Então, nas orações, Davi, nesse contexto do Salmo 21, ele está pedindo a Deus longevidade, está pedindo a Deus vida. O que você está pedindo para Deus neste dia? Diante do quadro que nós estamos vivendo em São Paulo, no Brasil e também no mundo, diante do coronavírus, Covid-19.
O que nós mais estamos pedindo a Deus é vida, é saúde, é a possibilidade de continuar vivos. O teor da oração de Davi é essa. Ele fala: Deus pede, Deus concede às pessoas que pedem vida, e Deus, Ele vai estender, ou seja, a bênção a ponto de eu e você e todos os nossos descendentes continuarem gozando desses privilégios, da longevidade. E olha a declaração que Davi faz a Deus no versículo 5. Ele fala: grande lhe é a glória da tua salvação, de esplendor e majestade o Senhor sobreviviste. Olha, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. Então Davi agora, ele faz uma declaração a Deus, dizendo que Deus, Ele honra com longevidade, com vida longa, aqueles que são fiéis, aqueles que merecem ser honrados. É isso que está falando Davi aqui. E o fruto, o resultado disso é o quê? O resultado disso é a confiança que nós podemos depositar em Deus. Tem uma frase que as pessoas usam, que eu falo que é uma frase satânica, é diabólica. Já viu quando a pessoa fala: olha, não se deve e não se pode confiar em ninguém? Isso é uma frase infeliz e satânica. Por quê? Porque eu não concordo. Eu creio que nós sim devemos e podemos confiar nas pessoas, até o ponto que elas provem o contrário. Fato é que Davi vai dizer no versículo 7 o seguinte: o rei, eu Davi, confio no Senhor, por causa da sua misericórdia, e porque essa misericórdia jamais vai vacilar. Então nós devemos sim, num momento como esse, depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança no Senhor, em Deus o Pai. Disse Davi naquele texto e contexto: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Você está confiando em quem? Sim, você está confiando naquilo que o homem pode produzir em laboratórios? Tudo bem, uma vacina pode surgir, mas enquanto não, o vírus é letal, o vírus mata. Então aonde está ancorada a tua fé? Aonde está ancorada a minha fé? A minha confiança está em quem? No homem ou em Deus? Olha o que diz Davi no versículo 8: a tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua destra apanhará os que te odeiam. Na verdade, essa declaração não é a declaração de ódio de Davi diante de seus inimigos, não é isso, mas ele está vislumbrando a justiça de Deus agindo a seu favor contra todos os nossos inimigos. E João, ele vai dizer no Apocalipse que o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. E Paulo também faz essa pergunta: aonde está a morte, os seus aguilhões? A morte foi tragada, a morte foi vencida. Aliás, Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador, foi o único que teve condições e capacidade de decretar a morte da morte, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E Davi diz o seguinte no versículo 9: tu os tornarás como em fornalha ardente, quando se manifestares. O Senhor, na sua indignação, os consumirá, e o fogo os devorará. Então Davi está dizendo que esse Deus, o nosso Deus, é o Deus que age a nosso favor.
Nós devemos então ter qual atitude? Desejar a ira? Desejar o mal? Jamais. Devemos colocar essa pessoa, os nossos opositores, os nossos inimigos, diante de Deus, porque agindo Deus, quem pode impedir? Nós às vezes no afã, ou seja, dominados e motivados pela ira, pelo ódio, nós podemos ser injustos naquilo que nós vamos fazer em relação a uma pessoa que nos persegue. Mas Deus não, Deus tem a sua justa medida e Ele aplica a sua pena de forma justa. Tanto é que Davi continua dizendo o seguinte no versículo 10: destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de dentre os filhos do homens. Versículo 11 ele fala: se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-las. Então Davi está dizendo sim, que os homens engenham, que os homens maquinam coisas más e ruins, mas Deus, Ele é o Deus que tudo vê e nada escapa à retina dos seus olhos. Olha o que ele fala no versículo 12, sendo que o Salmo 21 é também um salmo messiânico. Ele fala: porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com o teu arco. Uma referência messiânica, uma referência a Jesus Cristo. No versículo 13, ele termina o salmo dizendo: exalta-te, Senhor, na tua força. E ele fala: porque nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia! Diante da situação que estamos vivendo, nós vamos então, nesse momento, nesta hora, se apossar da convicção davídica, da expressão de fé de Davi, de que ele dependia 100% das forças de Deus o Pai. Tem situações que Deus permite para a gente entender e reconhecer a nossa incompetência, a nossa incapacidade diante da tribulação, diante da dificuldade. Mas eu sou ainda um pastor que acredita em milagres e tenho certeza que pela fé nós vamos passar por essa crise viral, nós vamos passar por essa tribulação dando glórias, ou seja, porque nós não dependemos de nós mesmos, nós não dependemos dos homens, mas sim, nós dependemos da força que vem de Deus, o nosso Pai. O Salmo 20 e 21 é um convite à adoração a Deus pelo seu agir gracioso, nos dando e concedendo a vitória. Agora, a pergunta que não quer calar: vamos passar por essa crise viral, Covid-19, mas poderão vir as outras. Existem 39 tipos de coronavírus. Virão dificuldades. Algumas pessoas estão dizendo, ou seja, numa visão apocalíptica, que já estamos vivendo o tempo do fim. Não é verdade. Não é verdade por quê? Porque segundo, ou seja, a escatologia, segundo os textos bíblicos, ainda virão dias difíceis, ainda virão dias piores que estes que estamos vivenciando e vivendo hoje. De que maneira venceremos? Venceremos se nós verdadeiramente fizermos do Senhor a nossa força e a nossa fortaleza. Davi estava fugindo da morte. Davi estava enfrentando o seu arqui-inimigo, o rei Saul.
com os seus guerreiros valentes, que eram na verdade homens que foram treinados por Davi, mas agora haviam se rebelado, estavam agora, ou seja, do lado de Saul, o inimigo número 1 do rei Davi. Mas Davi, ele pôde dizer: Senhor, na tua força é que eu me alegro. O desejo desse pastor, o desejo do meu coração para você e para mim, é que diante dessa situação a gente possa se alegrar em Deus, que a gente possa olhar para a cruz de Jesus e nela nós possamos nos fortalecer. Eu tenho plena convicção que Deus tem sempre a saída para todas as coisas. O modo de Deus é melhor, o jeito de Deus é melhor. Portanto, o desejo do meu coração é que você possa se alegrar na força do Senhor. Que Deus nos abençoe.